Que legal. E o que que teve alguma coisa específica, assim, na corrida que fez você olhar e falar: "Puta, acho que eu vou dar uma especializada a mais ainda aqui, ou eu vou pelo menos trabalhar mais com essa área", que é hoje parte do que você faz, né? Sim. Cara, sobretudo a corrida, ela, isso eu tô falando da minha cabeça, tá? Não é um número exato. Mas ela tá em 90% dos esportes. A maioria dos esportes tem corrida, seja uma corrida linear ou uma corrida multidirecional. E embora eu seja só um corredor ou eu seja um atleta de futebol, um eu vou correr numa aceleração, desaceleração, mudança de direção, e outro eu vou ter uma corrida mais constante ali, linear. A base do treinamento, os fundamentos da corrida, eu posso utilizar e devo utilizar para ambos. Né? Então, a base do treinamento de força da corrida eu utilizo para ambos. Então, a corrida, ela é base, né, para mim, de todos os esportes. Então, isso me instigou a estudar um pouco mais sobre o assunto e buscar me especializar mais nessa área. Legal. Durante muito tempo, os corredores foram contra o treinamento de força, né, alguns ainda são, na verdade. É verdade. A Como maioria, é que viu? você então, como é que você como profissional vê isso e, sei lá, até por que você acha que isso acontece? Bom, basicamente eu acho que são por estereótipos, né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais para o passado, então quem ia para academia era a galera que fazia, sei lá, competição de bodybuilder. Então você tinha corpos muito esculturais e hoje ainda é isso, né? Então não era um ambiente onde de repente o corredor se sentisse acolhido, né? Então isso era um problema, né? Hoje isso vem mudando um pouco, tá? Um pouco, mas ainda é muito comum, né? Os corredores terem isso enraizado ali na cabeça e acabar deixando de lado essa parte. E a maioria acaba vindo até mim depois que teve algum problema porque não fortaleceu. Né? Então, como a corrida é um esporte muito democrático, você pega um tênis e vai correr, né? Se dependendo do país que você tá, se nem tênis você tem, você está correndo, né? Então é muito fácil você começar, né? Mas não necessariamente você simplesmente sair correndo quer dizer que vai dar certo, né? Você precisa de uma base estrutural ali no seu corpo para que você consiga correr de uma forma mais segura, que você consiga utilizar os seus músculos da forma mais eficiente, né? Para que você performe minimizando os seus riscos de lesão, né? A gente não pode afirmar que você não vai ter lesão, mas a gente pode se preparar, né, para que ah, essas lesões, né, elas não aconteçam de forma minimizada. Bom, a gente sabe que o fortalecimento é fundamental, como você vem falando, né, para prevenção de lesão, até para otimizar a performance. Acho que a gente pode até separar um pouco os dois e tentar destrinchar de uma maneira mais aprofundada. Mas por onde começar? Pensa em alguém que, como você acabou de descrever, estava parado, sedentário, falou: não, não quero mais ficar nessa situação, vou correr, já que é o esporte mais democrático que tem, a coisa mais fácil, a menor barreira de entrada que existe para o mundo do exercício físico, né? Uhum. O que, que ela precisa fazer, no mínimo, ou começar a se atentar para prevenir, começar a fortalecer a musculatura, as articulações, etc. Tá. Então, tem uma frase famosa que todo mundo fala, né? Que seja tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então, seguindo dessa frase, eu já emendei outra, então falando que independente de qual seja o seu objetivo, antes de tudo seja forte. Esse elo fraco é o que a gente tem que identificar. Então, só o treinamento de força, né, se eu só estou pensando em músculos,
de repente não seja o suficiente, né? Então, quando eu pego um aluno iniciante que quer começar a correr, então a gente tem que identificar quais são as necessidades dele junto com os objetivos dele. Então, quais são as necessidades? Eu vou avaliar se ele tem uma boa postura, como que está com relação às articulações dele, se ele tem as articulações que precisam ser móveis, elas estão móveis, as articulações que precisam de mais estabilidade, elas estão estáveis, para que não haja uma sobrecarga de uma articulação sobre a outra, para que músculos não comecem a gerar compensações, e isso comece a desencadear dores, um padrão de movimento ruim, né? Uma vez tendo isso, né, eu consigo entender por onde eu vou começar, tá? Então, vamos lá. Com essas informações, pensando no sistema que eu trabalho, tá? Sistema Uhum, Exos, tem outras mil formas de trabalhar que também são ótimas. O que a gente vai fazer com isso? Eu vou começar o meu treino tendo essas informações do que o meu aluno precisa. Então, analisei as disfunções dele. Então, vamos dizer aqui que o aluno ele tem um encurtamento de cadeia posterior. Sei lá, a maioria das pessoas tem isso, né? Então, como é que eu melhoro essas disfunções? Né? Então, a gente utiliza três fundamentos. Então, eu vou massagear essa região, eu vou alongar essa região e eu vou ativar essa região. Isso eu já estou falando dentro da minha sessão de treino, uhum, tá? É, Só um parênteses. A gente sempre fala, putz, mobilidade é importante, estabilidade é importante, ativar o core é importante, treinamento de força é importante. A chave aqui é como a gente consegue organizar tudo isso dentro de uma sessão. Eu preciso, sei lá, necessariamente fazer uma sessão só de mobilidade? Posso fazer, é ótimo. Mas eu consigo, como eu introduzo isso dentro da minha sessão de treinamento de força, por exemplo, né, de uma forma que seja eficiente. Tá? Então é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente conversar. uhum, Então, voltando, eu vou massagear para tirar essa tensão ou amenizar essa tensão, vou alongar e vou ativar, certo? Então, isso ali no meu comecinho do treino, eu vou fazer uma liberação miofascial ali, com alta liberação com o rolinho, ou com a pistolinha, ou com o cotovelo, em glúteo, em posterior, em panturrilha, em adutores, em flexores de quadril. Depois eu vou fazer um alongamento mais isolado ali daquela região. Então vou deitar ali, seguro minha perna, estica lá em cima e volta, né? Uma sériezinha de 10 repetições. Eu vou gerar um estímulo. Eu não vou fazer um treino de alongamento. E depois eu faço uma elevação de quadril. Então, eu massageei, alonguei, ativei. Beleza. Isso aqui eu estou pensando nas necessidades do meu aluno. uhum, Estou pensando nessa disfunção que ele apresentou para mim na minha avaliação, né? Agora eu vou para a parte onde eu vou pensar mais na minha sessão de treino. Então, se é uma sessão de inferiores, se é uma sessão de superiores, se é uma sessão onde eu vou misturar superior com inferior, enfim. Eu vou pensar na minha sessão de treino, e baseado nos movimentos que eu vou utilizar dentro da minha sessão de treino, aí eu faço o meu aquecimento. Tá? Então, o meu aquecimento sempre vai começar com ativação de glúteo, visto que o glúteo é o motor do nosso corpo. Pensando na corrida, o glúteo é o que empurra o nosso corpo para frente, né? Então, um glúteo forte, um glúteo que eu sei ativá-lo, glúteo médio, glúteo máximo, é muito mais fácil eu conseguir gerar mais potência ali na hora da extensão do meu quadril na corrida, né? Então, economia de energia, além de trazer dentro da sessão de treino também, né, uma ativação, uma pré-ativação ali de uma musculatura que eu vou usar praticamente o treino inteiro, né? Então, pensando em exercícios livres, o glúteo ele vai fazer a transferência de membros inferiores para membros superiores, tá? Então, é importante que eu ative ele ali no meu aquecimento. Faço alguns alongamentos mais dinâmicos, então diferente lá do começo onde eu fiz um alongamento mais isolado, eu vou fazer um alongamento dinâmico. Então dou uma corridinha, chuta a perna. Faço sei lá, um afundo com rotação, sei lá, estica. Faço um uhum, melhor do mundo, né? Pisa lá, mobilidade quadril, rotaciona, troca a perna.
Então, eu estou gerando esses estímulos de mobilidade, estabilidade, esses alongamentos mais dinâmicos, onde eu alongo, né, 1, 2 segundos e depois eu relaxo, faço uma ativação, alongo 1, 2 segundos, relaxo, porque eu não quero relaxar muito essa musculatura. Eu quero gerar esse estímulo de alongamento sem que essa musculatura relaxe, né? Depois eu parto para uma parte de integração de movimento. Então, se eu estou falando de um treino preparatório para corrida, aqui eu posso colocar educativos de corrida, por exemplo. Né? Então, vou fazer um skipping, eu vou fazer um deslocamento ali, uma marcha. Tá? Então, aí eu estou pensando muito na postura, buscar trazer um pouco de transferência ali, pensando em olha como funciona o seu quadril, olha como está a sua coluna, olha as ativações como eu quero, olha como eu quero que você ataque o chão aqui, porque isso depois, de pouquinho em pouquinho, a cada treino, né, isso vai ficando automático, né, e aí ele consegue transferir depois para a corrida. E a última fase do aquecimento é uma parte de ativação neural, né, então, putz, eu pego todo mundo, né, você vai pegar o aluno, às vezes ele vem do trabalho, às vezes, sei lá, tá pensando numa reunião, brigou com a esposa, ou brigou com o marido, não sei o quê, e a cabeça está dispersa. Então, se eu faço uma ativação neural de tempo de reação, onde eu dou um comando, ele tem que cair na base, tem que reagir, pegar uma bolinha ou algo nesse sentido, é um momento onde eu faço ele desligar de tudo que ele está pensando, desconectar naquela tarefa que a gente está propondo ali para ele, né? Então, isso é uma forma de, opa, estou terminando o aquecimento, vou desligar de tudo, me conectei aqui, porque agora, no meu primeiro bloco, é o meu bloco mais importante do treino, é onde eu vou trabalhar força, então eu preciso estar conectado com isso para que eu consiga desempenhar um movimento legal, consigo trabalhar com uma carga um pouco mais alta, algo nesse sentido, tá? Isso tudo falando só de aquecimento, parece muita Sim. coisa, e né? Mas utilizando um volume baixo, porque todos esses exercícios que eu estou falando é tipo assim, é uma série de 5, sabe? São estímulos, não é para Sim. cansar, né? Eu estou gerando estímulos. Esse é um aquecimento voltado para o meu treino, né? Então, quando eu entro na minha parte principal, aí sim, vou trabalhar um exercício de força junto com algum exercício auxiliar. Esse exercício auxiliar, o que eu tenho que pensar, ele vai influenciar positivamente, negativamente, ou não influencia em nada no meu exercício principal de força. Dá um exemplo Ele, para a galera. então, por exemplo, digamos que eu vou começar o, o, o meu treino com um afundo, um agachamento. É um exercício de empurrar de membros inferiores. Então é interessante que eu, por exemplo, sei lá, faça uma mobilidade de quadril. Vou fazer, sei lá, 3 movimentos ali, 4 movimentos dessa mobilidade de cada lado, ou seja, qual for o exercício que você for fazer. Ou uma mobilidade de tornozelo, né? Aqui eu posso identificar também aonde o meu aluno, de repente, tem uma deficiência, né? É o mesmo aluno que eu falei que tem um encurtamento de cadeia posterior. Se eu quero que ele faça um agachamento aqui, eu posso também colocar aqui um exercício de alongamento de cadeia posterior. Uhum. Tá? Não pensando em relaxar a musculatura, mais uma vez, eu vou gerar esse estímulo de alongamento, 1, 2 segundos e volto. Volume de 5, 6 movimentos ali para cada lado, né? Porque isso vai se influenciar. Se eu estou com a minha estrutura com uma flexibilidade, uma mobilidade maior ali, porque vai soltando a cada série que você vai fazer, com certeza vai influenciar positivamente no meu agachamento, no meu fundo, que seja. Sim, legal. Agora vou dar um exemplo ao contrário, né? Por exemplo, supino é um bom exercício, né? Acho que a gente pode concordar, tem o ombro tudo ok ali. Prancha também é um bom exercício, né? Se eu coloco de repente no meu primeiro bloco um supino com uma prancha, vou me machucar? Não. Mas provavelmente depois de sair de um supino, sei lá, com 90 quilos, e eu for fazer 1 minuto de prancha,
Na minha segunda série eu vou voltar com o meu ombro mais cansado para fazer esse supino. Não vou me machucar, mas é um exercício que interfere negativamente no meu exercício principal, certo? Então, não faz sentido eu colocar um na sequência do outro, sabe? Então, beleza, eu vou escolher outro exercício ali, né? Sim, Para trabalhar o você meu vai tronco. conseguir produzir tanta força, tanta potência, porque no descanso, entre aspas, você vai estar trabalhando aquela musculatura, né? Você não deixou ela se recuperar para conseguir voltar e exercer ali o mesmo papel, por exemplo, que ela, mesma força, mesma potência que ela exerceu na primeira série que não teve nada antes.